A Arábia Saudita quebra o poder global dos Estados Unidos? Pergunta. O poder global dos Estados Unidos assenta em alguns pilares fundamentais, alguns dos mais importantes dos quais são o domínio do dólar no comércio, domínio do dólar em investimentos em finanças, controle físico militar sobre o fornecimento de petróleo e acordos básicos para expandir ainda mais o controle militar dos Estados Unidos em regiões estratégicas e produtoras de petróleo. Uma base fundamental para este exercício global do poder dos Estados Unidos é o acordo de petrodólares entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos de 1974. A Arábia Saudita teria decidido não renovar o seu acordo de 80 anos de petrodólares com os Estados Unidos. Esta má notícia para os Estados Unidos é censurada nos meios de comunicações ocidentais, mas é noticiada hoje pelo Times of India. Como consequência, não só o dólar, como moeda dominante no mundo, mas será severamente atingido. Os mercados de capitais dos Estados Unidos também serão atingidos, uma vez que o agora expirado acordo entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita exigia que os rendimentos em dólares sauditas fossem reciclados e reinvestidos nos Estados Unidos, principalmente sob a forma de obrigações americanas de baixo rendimento. Mas ainda mais, o papel dos Estados Unidos como protetor militar da Arábia Saudita contra o Irã foi agora revogado pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita analisou que a segurança saudita é melhor servida pela continuação da colaboração pacífica com o Irã e que os interesses econômicos sauditas são melhor servidos pela diversificação dos interesses financeiros do dólar para uma gama ilimitada de outras moedas e equivalentes de moeda. O acordo Estados Unidos-Arábia Saudita foi durante 50 anos uma pedra angular do poder global dos Estados Unidos. Os principais pontos do agora expirado acordo de petrodólares Estados Unidos-Saudita, Arábia Saudita, de 8 de junho de 1974 foram 1. Preço exclusivo do petróleo em dólares americanos. A Arábia Saudita concordou em precificar e comercializar o petróleo exclusivamente em dólares americanos, o que levou outros países produtores de petróleo a adotarem a mesma prática, criando uma procura global robusta pelo dólar americano. 2. O apoio militar e garantia de segurança. Os Estados Unidos forneceram apoio militar e garantia de segurança à Arábia Saudita, garantindo a sua estabilidade e proteção contra ameaças externas. 3. Investimentos em ativos dos Estados Unidos. A Arábia Saudita concordou em investir as suas receitas petrolíferas em ativos dos Estados Unidos, principalmente títulos do Tesouro, o que ajudou a financiar os déficits dos Estados Unidos e a estabilizar o dólar. 4. Reciclagem de petrodólares. O acordo envolveu o reinvestimento das receitas petrolíferas da Arábia Saudita e outros países da OPEP em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, proporcionando aos Estados Unidos um influxo consistente de capital para financiar os seus déficits e manter taxas de juros mais baixas. O contrato expirou em 9 de junho de 2024 e não há confirmação oficial de sua renovação. A Arábia Saudita decidiu não renovar o acordo, o que significa que passará a vender petróleo em múltiplas moedas, incluindo o yuan chinês, o euro, o iene, em vez de exclusivamente em dólares americanos. Todos os 4 pontos acima foram agora cancelados pela Arábia Saudita. No momento em que os Estados Unidos pensavam que tinham a Arábia Saudita no bolso com um falso acordo de paz israelita. O mais surpreendente é que o poder global dos Estados Unidos diminuiu tanto que a Arábia Saudita é capaz de deixar expirar este acordo com os Estados Unidos. Há apenas uma década, qualquer tentativa saudita nesse sentido teria sido rapidamente recebida com um golpe palaciano instigado pelos Estados Unidos e com a destituição do governante saudita. Mas já não. A Arábia Saudita é demasiadamente forte para os Estados Unidos fazerem isso. A guerra na Ucrânia, o genocídio em Gaza, a luta por Taiwan, o apoio diplomático na ONU, em todo lado, os Estados Unidos estão a perder.
Marinha da Rússia receberá os 50 navios que espera para este ano? Pergunta. A Marinha Russa receberá cerca de 50 navios de diversas classes este ano, em comparação com 32 do ano passado, segundo o vice-ministro da Indústria e Comércio. O anúncio ocorre em meio à invasão da Ucrânia pelo país, durante a qual as forças ucranianas destruíram e desativaram vários navios russos. Viktor Yevtukov revelou a previsão em 9 de junho, durante uma entrevista ao canal estatal Zvezda TV. No total, segundo o Ministério da Indústria e Comércio, a Marinha recebeu 40 navios de superfície, 24 submarinos na última década. Em 2023, a Marinha recebeu 3 submarinos, o Imperador Alexandre III, movido à energia nuclear, a classe Borear, o Krasnoyarsk, movido à energia nuclear, da classe Yasen, e o Mozaisk, de classe Kilo. O serviço também contou com 7 navios de superfície, a fragata Almirante Golovko, as corvetas Mercury e Hesky, os navios armados com mísseis Ciclone, Naro, Fominsky, o caça Minas Leve Chernavin e a fragata reparada Neostrasmin. Este ano, a Marinha deverá receber 4 submarinos e 12 navios de superfície, além de um conjunto de embarcações de apoio como rebocadoras, granaleiros, embarcações de treinamento hidrográficas, salvamento, abastecimento e outros pequenos barcos, de acordo com Pavel Luzin, especialista em defesa da Rússia no think tank Center for Europolice Analysis, com sede em Washington. Yevtukov atribuiu a grande entrega antecipada aos esforços bem-sucedidos da Rússia em encontrar substituições para componentes bloqueados por sanções internacionais. Sergei Zmislov, analista independente com experiência em engenharia no setor de defesa da Rússia, disse que organizações nacionais começaram a produzir as substituições. Sim, pode não ser da melhor qualidade, é necessário mais tempo para desenvolver os componentes que faltam, mas os requisitos mínimos necessários estão sendo atendidos, acrescentou Zmislov. No entanto, a tecnologia desatualizada ou de baixa qualidade utilizada impacta a confiabilidade do produto final, disse Luzin. No entanto, uma fonte da indústria naval russa disse que o Ministério da Defesa está geralmente satisfeito com os esforços de construção de submarinos. Ainda assim, acrescentou a fonte, subsistem deficiências no que diz respeito à produção de navios de superfície, com datas de entrega regularmente adiadas. Na verdade, Emma Lyman, uma política de São Petersburgo, disse que os problemas da Marinha estão relacionados com o fato de a indústria naval exigir investimentos financeiros significativos e as restrições orçamentais podem afetar a velocidade e a escala da construção de novos navios. Por exemplo, o estaleiro Severnaia Vev deveria transferir a fragata Almirante Isakov para a Marinha em 2022, mas agora isso está programado para ocorrer em dezembro de 2025. Da mesma forma, o serviço deveria receber a corveta Provanov até o final de 2022, mas devido a danos causados por um incêndio, o prazo foi adiado para 2025. Além disso, 2 corvetas da classe Steregursh-Shin deveriam ser entregues em 2018. Até o momento um foi transferido em 2023. A fábrica do Admiralty Shipyards também deveria transferir um navio patrulha para a Marinha em 2020, mas agora isso deve acontecer este ano. Quanto ao estaleiro Yantar, esperava-se entregar um par de grandes navios de desembarque, o Vladimir Andreev e o Vasily Trushkin, por volta do período de 2023 a 2024, mas antes mesmo desse prazo expirar, ele foi alterado para 2025 e 2026. O estaleiro Vostochnaya também passou por reveses na construção de navios da Marinha. Em particular, a empresa deveria construir 2 corvetas de classe Karakurt e um pequeno navio tanque, mas em meio a problemas financeiros, a Amur Shipbuilding Plant, de propriedade da United Shipbuilding Corporation, assumiu o comando em agosto de 2023. A escassez de engenheiros e especialistas na indústria de construção naval nacional também está a abrandar os esforços de construção, disse Raymond, com luz a observar que não há pessoal suficiente para tripular os navios. Senador dos Estados Unidos sugere quando a China superará Washington em poder militar. China vai superar os Estados Unidos no poder militar nos próximos 20 anos, opina o senador republicano do estado de Ohio, James Vance. A lição mais importante esquecida da Segunda Guerra Mundial é de que o poder militar é uma consequência do poder industrial.
Agora ainda somos uma superpotência militar mundial, em grande parte graças à força da nossa base industrial dos anos 80 e 90. Mas agora a China é uma potência industrial mais poderosa, o que significa que em 20 anos eles serão mais fortes do que nós na esfera militar. Disse o congressista em entrevista ao The New York Times. Segundo ele, Washington precisa perceber a multipolaridade do mundo e, ao construir relações com aliados do modo que eles apoiam os interesses dos Estados Unidos em outras partes do mundo, focar a atenção na Ásia Oriental, onde está o nosso maior rival nos próximos 20, 30 anos. Falando sobre a situação no Estreito de Taiwan e as ações dos Estados Unidos no caso do hipotético ataque de Pequim à ilha, o senador diz que, em sua opinião, os Estados Unidos devem primeiro tornar impossível para Pequim tomar Taiwan. O que podemos fazer agora é fazer com que a invasão de Taiwan fosse muito cara para eles. Mas não fazemos isso porque estamos enviando todas essas malditas armas para a Ucrânia, não para Taiwan, disse Vance. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a venda a Taiwan de peças de reposição e reparo de caça F-16 por um valor estimado em 300 milhões de dólares, comunicou na semana passada a Agência de Cooperação de Segurança e Defesa do Pentágono. Mídia dos Estados Unidos reconhece problemas com treinamento de pilotos ucranianos em caça F-16. A qualidade de treinamento dos pilotos ucranianos para pilotar os caça F-16 deixa muito a desejar. Além disso, o número de pilotos treinados é reduzido, informa o portal Defesa News, citando legisladores estadunidenses. O sistema de treinamento nos F-16 é bem insuficiente, disse um oficial sênior da Defesa dos Estados Unidos, na condição de anonimato. Segundo observa o portal, apenas um número relativamente pequeno de pilotos ucranianos são adequados para treinar os F-16. Para se preparar é necessário ter um bom conhecimento de inglês técnico. Além disso, são também necessárias equipes de técnicos para operar esses caças de forma adequada. Outra fonte destacou que agora estão sendo treinados cerca de uma dúzia de pilotos. É apenas um punhado de pilotos e eles são apenas pilotos, disse o interlocutor. Ao mesmo tempo, ele apelou às chefias militares para não se apressarem com a entrega dos caças a Kiev e esperarem o momento em que eles sejam mais úteis. Recentemente, o jornalista alemão Julian Hopeck escreveu que Kiev vai enfrentar vários problemas para operar aeronaves de combate F-16, apontando que na Ucrânia quase não há aeródromos seguros para decolagem. Muito menos locais seguros o suficiente como o nível necessário de infraestrutura e logística. Especialista militar destaca a desvantagem dos tanques Abrams dos Estados Unidos em comparação com os russos. Os tanques da série M1 Abrams dos Estados Unidos são inferiores aos blindados russos em manobrabilidade. Em conversa com o canal de TV 360.ru, Viktor Lipovkin, coronel aposentado do exército da Rússia, analista militar, ressaltou as desvantagens do blindado americano. Ele disse que os Abrams, que foram desenvolvidos para combater veículos blindados soviéticos e russos, ardem como um fósforo quando são atingidos por drones, mísseis antitanques e artilharias russos. Entre as desvantagens do blindado dos Estados Unidos, Lipovkin citou a ausência de um sistema de carregamento automático de munições. Segundo especialistas no M1 Abrams, é difícil ao militar carregar o canhão em sua torre pouco espaçosa, que balança quando o veículo se move em terreno acidentado. O Abrams é muito pesado, pesa mais de 60 toneladas e apesar do seu motor potente, 1.500 cavalos, ele não é muito rápido, não é muito manobrável. Já os nossos tanques são quase 20 toneladas mais leves, por isso são mais manobráveis e para eles é mais fácil vencer em um duelo. Em geral é um tanque maior do que o nosso, tem quase 3 metros de altura. Nossos tanques têm 2,20 metros e quanto maior for o veículo, mais fácil é acertar nele, concluiu o coronel aposentado russo. Ontem, 13/6/2024, o Ministério da Defesa da Rússia informou que as tropas destruíram mais um tanque Abrams dos Estados Unidos na direção de Avdiivka. Analista: decisão de enviar caças a Kiev envolveria a Argentina no conflito e pode sair mal ao país. O governo de Javier Milei pondera enviar para a Ucrânia 5 caças Super Etendard, que a Argentina mantém sem uso desde 2019, enquanto setores vinculados à defesa põem em dúvida a transferência. O analista Daniel Blinder afirmou que a operação envolveria a Argentina no conflito, algo que pode sair muito mal. Um artigo publicado em 11 de junho no portal Infobae informou que Milei aprovou um plano projetado pela chanceler argentina Diana Mondino e o ministro da Defesa Luiz Petri
para apoiar o governo ucraniano em seu conflito com a Rússia, com o envio dos 5 aviões Super Etendard que a Argentina mantém sem utilizar. A mídia detalha que Mundini e Petri tentam avançar em uma operação secreta que envolveu contatos com o chanceler francês Stéphane Séjourné, com quem se encontraram em Paris no mês passado, no mês de maio. O tema também foi debatido com o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, durante uma reunião à Casa Branca em maio. O cientista político argentino especializado em defesa, Daniel Blinden, considerou que, caso a possibilidade de enviar os aviões esteja sendo realmente analisada no governo de Milei, não proveria tanto de pressões da Europa, mas da própria criatividade política e fervorosamente aliada do Ocidente, do atual governo argentino. Claramente, esta possibilidade envolveria a Argentina no conflito, independentemente de o governo dizer o que fez indiretamente. Não ficaria como um participante direto do conflito, mas teria um nível de envolvimento superior, observou Blinder. O especialista avaliou que, embora um alinhamento desse tipo dar benefício a Milei na sua busca de uma sintonia com Washington, teria consequências diplomáticas para a Argentina na sua relação com a Rússia, mas também com outros países, com outras potências aliadas como a China. Nesse sentido, Blinder considera que, ao mesmo tempo que o governo de Milei procura um alinhamento exagerado com os Estados Unidos, isso geraria um confronto muito forte com a Rússia e a China, que poderia sair muito mal. Por sua vez, o analista internacional Gonzalo Fiore disse que, se a entrega de caça se concretizasse, a operação resultaria na Argentina se envolver em um conflito alheio e em uma região na qual o país não tem nenhum interesse estratégico, além de interferir nas relações com a Rússia, um país com a qual Buenos Aires mantém historicamente boas relações e que inclusive apoia a reivindicação argentina de soberania nas Ilhas Malvinas. O objetivo real das sanções dos Estados Unidos contra a Rússia é barrar o avanço do BRICS, defende especialista. As novas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia têm como objetivo evitar o avanço do BRICS e a adesão de novas potências emergentes ao grupo. Defendeu o diretor do Centro de Estudos de Economia, Relações Internacionais e Geopolítica da Universidade Bolivariana da Venezuela, Ernesto Wong. Esta série de medidas coercitivas e legais, porque não estão amparadas no direito internacional público, estão direcionadas por parte de todos os aliados e dos próprios Estados Unidos para tentar evitar o avanço do BRICS, disse. Até o ano passado, o grupo era formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, quando ganhou novos membros a partir de 2024, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Na última semana, o presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, Dilma Rousseff, declarou que a discrepância econômica entre BRICS e G7. Quando o G7 foi criado, ele representava 62% do PIB global. No entanto, se você medir a paridade de poder de compra, os países do BRICS agora representam 31,5% do PIB global, ultrapassando o G7, que tem uma fatia de 30,8%. Essa discrepância deve aumentar ainda mais, de acordo com previsões do FMI, que acredita que em 2028 os países do G7 cairão para 27% do PIB global, enquanto a participação do BRICS será aproximadamente 37%, declarou Dilma. O governo de Joe Biden anunciou na última quarta-feira novas sanções que afetam mais de 300 empresas e dezenas de indivíduos na Rússia, além de países como a China, Turquia e Emirados Árabes Unidos. Entre as entidades sancionadas estão as companhias Arctic SPG1 e Arctic SPG3, que implementam um projeto para a produção de gás natural liquefeito, GNL, além da principal companhia de seguros russa, Sogaz, e a Gazprom Invest, que projeta e constrói instalações para a indústria de gás. Para o especialista, os Estados Unidos buscam frear a ofensiva do sul global juntamente com a Rússia e China, porque atuam para eliminar o dólar e tentar obter avanços significativos. Há 4 meses da cúpula do BRICS, que vai acontecer na cidade russa de Kazan, os Estados Unidos esperavam que Vladimir Putin não tenha o mesmo sucesso agora que está ganhando o conflito na Ucrânia, e também tentam frear essa ofensiva de que a Rússia tem para tentar eliminar a compra através do dólar, comentou. A Rússia encabeça o debate sobre a desdolarização nas relações comerciais com Cuba, Nicarágua e Venezuela, além dos membros do BRICS, para introduzir plataformas de pagamento alternativas. Com quase metade da população mundial, o grupo concentra mais de 40% da produção global de petróleo e cerca de 25% das exportações mundiais. De olho na Ucrânia, a procura por tanques está a aumentar na Europa de Leste.
Tirando lições da guerra em curso na Ucrânia, vários aliados na Europa Oriental pretendem comprar novos tanques após anos de negligência nesta área de capacidade. Os produtores alemães, sul-coreanos e americanos estão a competir intensamente por encomendas da República Tcheca, Polônia, Romênia e Eslováquia, entre outros, no meio de um aumento da procura de plataformas rastreadas em toda a região. A Eslováquia revelou recentemente planos para comprar novos tanques e observadores locais dizem que o país pretende adquirir até 104 desses veículos. A compra potencial poderia aumentar radicalmente as capacidades das suas forças terrestres, que atualmente dependem de cerca de 30 tanques T-72M1 de concepção soviética obsoletos, bem como de tanques Leopard 2A4 de segunda mão dados pela Alemanha. A Alemanha deu 15 tanques Leopard à Eslováquia após a transferência dos seus 30 veículos de combate em infantaria BVP-1 para a Ucrânia. O Ministério da Defesa eslovaco planeia adquirir um tanque de guerra principal, disse um porta-voz do Ministério da Defesa, observando que uma análise interna do mercado e possíveis métodos de aquisição está em curso. O porta-voz disse que o Ministério atualmente não tem nenhuma oferta, pois ainda não anunciou nenhum processo seletivo ou concurso público para aquisição de tanques. O último anúncio surge no momento em que um dos vizinhos da Eslováquia, a República Tcheca, avança nas negociações com a Alemanha para realizar uma aquisição conjunta de tanques Leopard 2A8. Em dezembro de 2023, a ministra da Defesa tcheca, Jana Černochová, declarou que o governo procura um preço mais acessível e prazos de entrega mais rápidos da KNDS, o produtor franco-alemão. Em 12 de junho, o primeiro-ministro tcheco, Petr Fiala, anunciou que seu governo aprovou um plano para encomendar até 77 tanques Leopard 2A8 para as Forças Armadas do país. O exército da República Tcheca poderá ter uma brigada pesada armada com mais de 120 tanques Leopard 2A4 e 2A8 após 2030. O governo aprovou a intenção do Ministério da Defesa de implementar a compra de 61 tanques Leopard 2A8 com opção para mais 16 tanques, disse o gabinete do primeiro-ministro em comunicado. Além disso, o exército já possui 15 tanques Leopard 2A4. O mesmo montante será recebido como doação da Alemanha no futuro próximo, e a República Tcheca pretende comprar mais 15 em condições favoráveis, observou o escritório. Para a Eslováquia, aderir à compra planeada entre a Alemanha e a República Tcheca dos Leopard 2A8 poderia proporcionar benefícios potenciais em comparação com a aquisição individual de plataformas rastreadas. A mídia local informou que o ministro da Defesa eslovaco, Robert Kalinak, já discutiu o envolvimento da indústria de defesa do seu país na fabricação desses tanques. Enquanto isso, a Romênia está se preparando para adquirir o M1A2 CEP V3 Abrams para suas forças terrestres, depois que o Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou uma potencial venda militar estrangeira de 54 desses tanques, fabricados pela empresa americana General Dynamics Land Systems, juntamente com veículos de recuperação de combate relacionados a violadores de assalto veículos e outros equipamentos. A Agência de Cooperação para a Segurança e Defesa dos Estados Unidos disse que a aquisição planejada vale cerca de 2,53 bilhões. No entanto, os observadores baseados na Romênia esperam que o seu valor final seja significativamente inferior. Em abril de 2022, a Polônia assinou um acordo no valor de cerca de 4,75 mil milhões de dólares para comprar também um M1A2 Abrams com equipamento relacionado. Ela planeja adquirir um total de 250 desses tanques. Além do Abrams, a Romênia também está considerando a compra do K2 Black Panthers, de fabricação sul-coreana, fabricado pela Hyundai Rotem. A Polônia também comprou esse tipo de tanque. Alexandro Georgi Gesko, analista de segurança de defesa baseado em Bucareste, disse que é provável que a Romênia decida adquirir tanques sul-coreanos após os recentes testes do veículo. A Romênia tem tido uma tendência que é frequentemente criticada de também espalhar as suas encomendas em vez de se concentrar para fins logísticos. Em última análise, depende dos resultados da formulação de requisitos das Forças Armadas e de como os vários intervenientes os cumprem. Tivemos recentes testes de exibição no campo de tiro de Smardan, perto da cidade de Galati, disse Georgi Gesko. O K2 Black Panther, tanque de batalha principal, foi testado em 17 de maio. A tendência da Romênia de seguir os passos da Polônia
como forma de coordenação para melhorar sinergias em logística, também fala a favor do K2, acrescentou o analista. A Polônia demonstrou recentemente uma forte preferência por tanques americanos e sul-coreanos, levando Varsóvia a comprar M1A1 usados e novos M1A2 Abrams, bem como K2 Black Panthers. No entanto, a tomada de posse de um novo governo centrista em dezembro poderá abrir caminho a mais projetos de tanques europeus. Em maio de 2024, a Obron, uma subsidiária do gigante de defesa estatal polaco PGZ, anunciou a sua disponibilidade para aderir a um programa apoiado pelo Fundo Europeu de Defesa que visa desenvolver um novo tanque de guerra principal para a Europa. A Defesa News entrou em contato com pedidos de comentários sobre os planos de expansão da Europa Oriental para a General Dynamics Land Systems, fabricante do M1A2 Abrams, KNDS, que fabrica o Leopard 2A8, e a Hyundai Rotem, produtor do K2 Black Panther. Forças russas realizaram durante a semana 19 ataques de grupo contra alvos militares na Ucrânia. No decorrer da semana, as unidades do agrupamento de tropas russas Sever Norte continuaram avançando na profundidade da defesa ucraniana e repeliram 45 ataques do adversário. A Ucrânia perdeu até 1.710 militares, 2 veículos blindados e 3 estações de guerra eletrônica. Bukovel AD, relatou o Ministério da Defesa da Rússia. Durante a semana, as Forças Armadas da Rússia efetuaram 19 ataques combinados contra a infraestrutura militar e as instalações de energia que sustentam o funcionamento do complexo militar industrial da Ucrânia. Os ataques foram realizados com o uso de armas de alta precisão, de baseamento aéreo e terrestre e drones de ataque, no decorrer dos quais foram atingidos locais de fornecimento de energia que suportam o financiamento das empresas do complexo militar industrial da Ucrânia. Além disso, na sequência dos ataques, foi atingida a infraestrutura de aeródromos militares, locais de armazenamento de mísseis de cruzeiro Storm Shadow e outros meios de ataque aéreo, bem como locais de implantação de formação nacionalista de mercenários estrangeiros, detalhe do Ministério da Defesa. Por sua vez, segundo o comunicado, o agrupamento de tropas russas, a Parte Oeste, tomou durante a semana de 8 a 14 de junho posições mais vantajosas. O exército de Kiev perdeu até 3.405 combatentes, 30 peças de artilharia de campanha e 4 veículos blindados de combate e 3 estações de guerra eletrônica. As forças de defesa antiaérea da Rússia derrubaram neste período um caça MiG-29, 2 helicópteros Mi-8 ucranianos, 13 mísseis táticos operacionais Atakins, 3 mísseis Patriot, 465 drones e vários outros alvos. O agrupamento de tropas russas Jung Sul melhorou durante a semana a posição da linha dianteira do fronte. O exército ucraniano perdeu até 3.785 soldados, 11 veículos blindados e 39 peças de artilharia de campanha. Além disso, foram eliminados 22 depósitos de munição de campanha. Segundo informa a entidade militar russa, o agrupamento de tropas 13 Centro melhorou a posição tática e repeliu 34 ataques do adversário. O exército de Kiev perdeu até 2.375 militares, 14 veículos blindados, incluindo 4 Bradley e 2 blindados de infantaria Marder e 52 peças de artilharia de campanha, incluindo 10 obuseiros M777 dos Estados Unidos. Manter conflito ucraniano põe o sistema financeiro da Europa em uma canoa furada, diz especialista. Especialista diz que o conflito ucraniano deve se estender por um bom tempo ainda por conta do afluxo de dinheiro envolvido e que o possível uso de ativos russos confiscados para financiar Kiev ameaça minar a credibilidade do sistema financeiro europeu. A recusa da proposta de paz apresentada nesta sexta-feira, 14 de setembro de 2024, pelo presidente russo Vladimir Putin, pode colocar a Europa em uma canoa furada com graves consequências financeiras. É o que aponta em entrevista a Robson Fargnaz, especialista militar e oficial da reserva da Marinha do Brasil. Mais cedo, Putin apresentou os termos de Moscou para negociar a paz no conflito ucraniano. Os principais são a retirada das tropas ucranianas de territórios liberados pela Rússia, a adoção do status de neutralidade por parte de Kiev e o abandono dos planos do regime ucraniano da adesão à OTAN.
Os termos propostos pela Rússia foram rejeitados pelo regime de Vladimir Zelensky, pelo chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, e pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Para Farnaz, dificilmente as proposições seriam acatadas pela Ucrânia. Ele afirma que, na verdade, a Ucrânia não decide nada, já que essas decisões são tomadas em Washington e Bruxelas. Em contraponto, ele afirma que, ao propor os termos, Putin fez uma jogada para colocar pressão sobre a cúpula de Zelensky na Suíça, que todo mundo já sabe que está condenado antecipadamente ao fracasso. Isso porque dois dos principais países no contexto da geopolítica global, a Rússia e a China, não vão participar. Ele acrescenta que o conflito ucraniano deve se estender por um bom tempo ainda, por conta do fluxo de dinheiro envolvido. O que acontece é o seguinte: talvez a maior parte desse dinheiro, uma boa parte dele, seja mais usado para manter a liderança ucraniana, que os Estados Unidos sabem que é altamente corrupta, do que para financiar o andamento da guerra propriamente dita. A Ucrânia está no limite das suas reservas humanas, mas enquanto essa liderança estiver no poder em Kiev, eles vão continuar jogando os soldados como carne para canhão para a artilharia da Rússia, explica o analista. Farnaz aponta que a corda do conflito ucraniano deve continuar esticada, pelo menos até as eleições americanas, e chama a atenção para os riscos que um eventual uso de ativos russos confiscados para financiar o conflito representa para o sistema financeiro europeu. Se eles usarem efetivamente o dinheiro russo para financiar a batalha, acho que vão acontecer duas coisas. Primeiro, lógico, a extensão do conflito, o prolongamento do conflito na moldura temporal. Mas, por outro lado, eu acho que vai haver uma quebra geral de confiança no sistema financeiro europeu, afirma. Nesse contexto, ele acrescenta que países grandes do Oriente Médio, da América Latina e da África vão começar a tirar o dinheiro da Europa. Eu penso que isso vai acabar sendo um tiro no pé da Europa e talvez seja o fato mais importante desta semana. Se a Europa embarcar nessa canoa furada, ela vai sofrer consequências financeiras pesadas no futuro, concluiu o analista. Estados Unidos deixaram um vácuo diplomático na América Latina que a China está preenchendo, diz mídia. O caso do porto chinês de Xangai, no Peru, é ilustrativo da falta de atenção que o país norte-americano tem dado à região, em comparação com a Ucrânia e o Oriente Médio, segundo o Wall Street Journal. A construção do enorme porto chinês de Xangai, no Peru, demonstra o vácuo diplomático que os Estados Unidos deixaram na América Latina, escreve na quinta-feira, 13 de 6 de 2024, o jornal norte-americano The Wall Street Journal. Ex-funcionários dos Estados Unidos dizem que o projeto evidencia o vácuo diplomático que os Estados Unidos deixaram na América Latina ao concentrar seus recursos em outros lugares, mas recentemente na Ucrânia e no Oriente Médio, escreve a mídia. Eric Farsworth, ex-diplomata sênior do Departamento de Estado, que agora dirige o escritório de Washington do think tank norte-americano Council of the Americas, diz que o novo porto promove os interesses da China na América do Sul de uma nova maneira e cria uma porta de entrada para os mercados globais. Neste momento, já não é uma questão comercial, é estratégica, comentou ele. Anteriormente, Juan Genaro Del Campo Rodrigues, embaixador do Peru em Moscou, Rússia, contou que o novo grande porto marítimo de Xangai, atualmente em construção no Peru, estaria operacional em novembro. Ele está sendo construído com fundos da COSCO, da China e da empresa peruana Vulcan. China testa com sucesso sistema de propulsão de foguete e avança em projeto lunar. O governo chinês avançou no projeto de missão tripulada à Lua nesta sexta-feira, 14 de 6 de 2024, após testar com sucesso o sistema de propulsão de foguete lunar chamado Long March 10, segundo a reportagem do jornal chinês Global Times. A Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China informou ao site que esta foi a primeira prova em larga escala em solo de todo o sistema. O motor operou de maneira estável, foi desligado no momento adequado e todos os parâmetros estavam normais, conforme garantiu a CASC, Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China. O foguete da série Long March 10 foi projetado para lançar espaçonaves e realizar pousos na Lua para a missão tripulada planejada pelo governo chinês até 2030. No início de junho, o módulo de pouso da sonda da China pousou com sucesso em território lunar. A sonda Chang'e 6 da China decolou da superfície lunar, carregando amostras coletadas do lado oculto da Lua. A Rússia e a China deram início à expansão conjunta em direção à Lua a partir de 2036.
A Estação Internacional de Pesquisa Lunar está prevista para ser implantada em 2 etapas entre 2025 e 2035, quando deve ter início a operação. A estação incluirá os módulos científicos de energia de decolagem, pouso, orbital e experimental, bem como centro de comando, satélite transmissor, estação de telecomunicações e os módulos de verificação e observação de tecnologia. Em 2023, a Rússia iniciou o desenvolvimento do reator nuclear que pretende enviar à Lua entre 2033 e 2035 para a estação de pesquisa conjunto com a China. Recusa a proposta de paz russa vai agravar a deteriorização de Kiev no campo de batalha, aponta analista. Especialista enfatiza que a recusa de Kiev aos termos de Moscou para negociar o fim do conflito agrava a situação das forças ucranianas no fronte, piora a posição de Kiev na mesa de negociação e coloca pressão sobre a cúpula para a paz na Ucrânia. Em conversa com a liderança do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, na sexta-feira, 14 de 6 de 2024, o presidente russo Vladimir Putin apresentou as condições de Moscou para iniciar negociações de paz com a Ucrânia. A primeira é que as Forças Armadas Ucranianas retirem suas tropas da República Popular de Donetsk, da República Popular de Lugansk e das regiões de Zaporozhye e Kherson, todos esses territórios liberados pela Rússia. A segunda é que Kiev adote um status de neutralidade de território livre de armas nucleares e comunique à OTAN o abandono dos planos de adesão à aliança. Assim que Kiev declarar prontidão para tal decisão, iniciar uma retirada real das tropas dessas regiões e também notificar oficialmente o abandono dos planos de adesão à OTAN, o nosso lado imediatamente, literalmente, no mesmo minuto, seguirá a ordem de cessar-fogo e iniciar as negociações. Repito, faremos isso imediatamente, disse o presidente russo. Putin enfatizou a disponibilidade de Moscou para o diálogo, disse que a Rússia está consciente de sua responsabilidade em relação à estabilidade global e que se o Ocidente Kiev rejeitar a proposta, será deles a responsabilidade sobre derramamento de sangue no conflito. Posteriormente, Mikhail Podolyak, conselheiro do chefe de gabinete do Vladimir Zelensky, afirmou que Kiev rejeita os termos propostos e que a iniciativa de Putin alegadamente não possui uma real proposta de paz. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, também sinalizou a rejeição da aliança à proposta, assim como o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Pécio Glória de Paulo, especialista do Núcleo de Avaliação de Conjuntura da Escola de Guerra Naval, aponta que a proposta de Putin mantém a coerência com os objetivos listados pelo líder russo desde o início do conflito ucraniano e ressalta que, com a rejeição, Kiev perde a chance de negociar antes de atingir a exaustão de suas capacidades militares. Apesar disso, de acordo com ele, é improvável que a Ucrânia e seus aliados aceitem os termos de Moscou, pelo menos no curto prazo. O especialista explica que as novas sanções impostas à Rússia recentemente pelos países ocidentais, além das promessas de novos pacotes de ajuda financeira e militar para Kiev, indicam a indisposição de Kiev e do Ocidente para o diálogo. A grande questão nesse curto prazo agora foram as escaladas não só retóricas do conflito, como a gente viu nos últimos meses, com alguns propondo uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, o presidente francês propondo o envio de tropas à Ucrânia, mas também as escaladas concretas como a permissão do uso de armamentos ocidentais em ataques dentro da Rússia, e a remoção das restrições de envio de armas a batalhões neonazistas ucranianos. Isto tudo são escaladas problemáticas do conflito que indicam que, no curto prazo, ainda é complicado estabelecer uma base para um diálogo de paz, para um cessar-fogo, explica o especialista. Ele sublinha que a manutenção do conflito vai agravar a situação de Kiev, sobretudo em um momento em que há uma clara deteriorização das posições ucranianas no campo de batalha. Isso é evidente pelos avanços russos, pelos ganhos territoriais contínuos que a Rússia obteve nos últimos meses, e também cabe ressaltar as perdas ucranianas de equipamento e pessoal. Uma situação em que a Ucrânia já depende praticamente por completo do Ocidente para repor os equipamentos e tem realizado ondas de mobilização cada vez mais pesadas, com faixas etárias cada vez menores. Então isso tem gerado um desgaste significativo para a Ucrânia, que no futuro pode até piorar a posição ucraniana na mesa de negociação. De Paulo acrescenta que a situação da Ucrânia no campo de batalha acaba reverberando também no apoio internacional à Ucrânia, já que há um crescente ceticismo quanto às capacidades ucranianas de reverter esse quadro por vias militares. Há uma preocupação de que a situação na Ucrânia venha a se deteriorar. E aí se questiona a utilidade e a finalidade dos novos pacotes de auxílio financeiro e militar, e gera-se uma certa pressão, sim, para se engatar um diálogo de paz agora, pelo menos um cessar-fogo, em um momento em que a posição ucraniana ainda não está totalmente deteriorada e que o país ainda não chegou à exaustão das capacidades militares, já que em um futuro próximo a Rússia pode obter mais ganhos e, consequentemente, uma posição melhor na mesa das negociações.
De Paulo afirma que a proposta de Putin coloca certa pressão na cúpula da Ucrânia, que ocorrerá na Suíça por conta de dois fatores. O primeiro é pela própria composição da cúpula, em que há, claro, a presença de países ocidentais da Ucrânia, mas há uma ausência de liderança no sul global, claro, a ausência da própria Rússia, uma das partes do conflito. Então se questiona a finalidade e a eficácia de uma cúpula em que não se contemplam todos os lados envolvidos, afirma o especialista. Segundo o especialista, a proposta de Putin sinaliza que Moscou tem disponibilidade para o diálogo, que mostra que existem condições para alcançar a paz por vias diplomáticas, com a participação de outros atores e mediadores neutros. De Paula diz que o Ocidente também deve ser considerado uma parte beligerante do conflito, já que participa indiretamente, algumas vezes até diretamente, com o fornecimento de inteligência e armamentos. Ele afirma ainda que um novo formato abriria margem para a participação de outros atores relevantes no sistema internacional, especialmente aqueles do sul global, e aí destacam-se as iniciativas do Brasil e da China para uma mediação desse conflito, coisas que não têm sido contempladas nesse formato da cúpula proposta na Suíça, concluiu.